Por quase 10 anos, os Estados Unidos procuraram incansavelmente por um homem, Osama Bin Laden, o cérebro terrorista por trás dos ataques de 11 de setembro, que mataram quase 3.000 americanos e desencadearam uma guerra que ainda estava em curso, em 2 de maio de 2011. Embora os Estados Unidos tivessem derrubado o Talibã, o governo que estava abrigando Bin Laden na época dos ataques, nunca conseguiram capturar ou matar o homem. Isso estava prestes a mudar. A CIA procurava a base secreta de Bin Laden há anos, sem sucesso. Ele conseguiu escapar do Afeganistão, que estava sob ocupação dos Islã, e viajar para o país vizinho, Paquistão. Mas nas regiões montanhosas e rurais do Paquistão, com pouca supervisão governamental, era fácil para ele permanecer fora do radar. O governo vinha buscando pistas há anos, mas finalmente teve um avanço em 2010, quando suas investigações os levaram a um complexo em Abbottabad. Eles começaram a gravar imagens de vigilância do local e a determinar a melhor forma de invadi-lo. O que se seguiu foi uma das operações de coleta de inteligência mais complicadas da história dos Islã. O complexo era fortemente guardado e estava em território inimigo. Os Islã tiveram que depender fortemente da ajuda local para reunir informações. E ao longo de meses, eles espionaram o edifício de 3 andares. Eles aprenderam todos os detalhes sobre o prédio, mas ainda faltavam muitas informações. Por exemplo, o infame líder terrorista era incrivelmente sigiloso. Tão sigiloso que nunca conseguiram capturar uma imagem dele entrando ou saindo do edifício. Portanto, tudo ainda era circunstancial. Mas depois de um longo período, eles puderam concluir que ali estava Osama Bin Laden. Agora era hora de agir. Foi no dia 29 de abril que o presidente Obama foi informado sobre os detalhes da operação. Muitos em sua equipe de segurança estavam céticos quanto à operação. Afinal, se algo desse errado, os principais soldados dos EUA seriam mortos ou ficariam presos atrás das linhas inimigas. Isso não apenas seria uma perda desastrosa de vidas, mas também poderia expor muitos dos maiores segredos dos EUAs se fossem interrogados e forçados a revelar informações classificadas. E com as dúvidas sobre Bin Laden realmente estar no complexo, muitos não achavam que valia a pena o risco. No final, o presidente discordou e deu o sinal verde para a operação que se tornaria a Operação Lança de Netuno. E as pessoas que a executariam seriam as melhores das melhores. Conheça o SEAL Team 6, um esquadrão de elite dos altamente treinados Navy SEALs. Eles respondem diretamente ao Comando de Operações Especiais Conjuntas e realizam algumas das operações mais secretas em que o governo dos EBUA está envolvido. Essas incluem resgate de reféns, missões especiais de espionagem, contra-terrorismo, alvos de infraestrutura inimiga e ações diretas contra os inimigos mais mortais dos EBUA, como Osama Bin Laden. Eles seriam informados sobre a missão, que seria classificada como capturar ou matar. Oficialmente, os Islã têm a política de nunca matar um inimigo que já tenha se rendido. Mas ninguém envolvido na missão tinha a ilusão de que Osama Bin Laden algum dia se renderia. E para que tudo isso fosse executado, eles tiveram que implementar algumas estratégias arriscadas. O planejamento havia ocorrido por quase um ano, desde que os relatórios de inteligência começaram a chegar, e muitas estratégias foram consideradas. A mais fácil seria uma operação conjunta com as forças militares paquistanesas. Mas o governo do Paquistão não era exatamente amigável, e os EBUA estavam preocupados que Bin Laden pudesse ser avisado com antecedência. Os Ushikawa também consideraram atacar o complexo com bombardeiros furtivos, que poderiam pulverizar Bin Laden.
mas não haveria como garantir que ele estivesse realmente morto, e o astuto líder terrorista já havia escapado de operações dos ERO antes. Então, o governo decidiu recorrer a uma abordagem mais tradicional. O SEAL Team 6 seria transportado em helicópteros Black Hawk modificados, projetados para serem silenciosos e capazes de voar abaixo do radar inimigo. O exército paquistanês havia sido amplamente treinado e equipado por conselheiros dos Imur-Yamar. Então suas capacidades eram conhecidas, e os Ilmaru estavam confiantes de que poderiam contorná-los. O objetivo era chegar ao complexo sem ser detectado ou desafiado pelas forças paquistanesas. E uma vez que o alvo fosse neutralizado, eles poderiam fazer uma retirada rápida. Primeiro de maio, 1h22 da tarde. O secretário de Defesa Leon Panetta recebeu a confirmação do presidente e instruiu o almirante William McRaven a seguir em frente com a operação. Nas próximas 2 horas, o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional se dirigiriam para a sala de situação para assistir a tudo acontecer por meio de imagens de visão noturna transmitidas por um drone. Cerca de 24 Navy SEALs enviados para a missão seriam temporariamente transferidos para o controle da CIA. Então, tecnicamente, não seria uma missão militar e não seria classificada como um ato de guerra. Estes seriam alguns dos minutos mais críticos da história moderna dos Estados Unidos. E para os homens em campo, cada minuto contaria. Embora cerca de 2 dúzias de SEALs fossem os que invadiriam o complexo, 79 comandos e um cão estavam envolvidos na operação. O cão, um pastor belga malinois chamado Cairo, estava lá para alertar os SEALs sobre qualquer atividade repentina, incluindo a aproximação das forças militares paquistanesas ao complexo ou qualquer pessoa tentando escapar. A equipe principal era apoiada por um condutor de cães, intérpretes, pilotos, agentes de inteligência e especialistas em tecnologia que tornariam tudo possível. Mas o sucesso ou fracasso da missão dependeria dos homens que entrassem no complexo. E um movimento errado poderia significar a ruína. 13h30 da manhã, mais ou menos. 2 helicópteros descem sobre o complexo de Abbottabad. Enquanto os outros helicópteros ficam de prontidão caso sejam necessários, esses 2 executam a missão principal. Voando baixo, os helicópteros Black Hawk furtivos pairam sobre o terreno do complexo. Enquanto o primeiro lança cordas para baixar sua equipe ao solo, o outro se dirige para o canto nordeste para deixar secretamente seu intérprete, o cão, o condutor e 4 SEALs. Se tudo corresse bem, eles logo estariam no complexo, mas as coisas não correram como planejado. Embora os helicópteros não tenham sido detectados e não tenham sofrido disparos hostis, a Mãe Natureza tinha algo a dizer. O primeiro helicóptero entrou em um estado conhecido como Vortex Ring State, um fenômeno aéreo causado por temperaturas mais altas do que o esperado, criando um vórtice de ar. A pressão do ar no rotor não se dissipou adequadamente. O helicóptero perdeu o equilíbrio e roçou na parte de trás do muro do complexo. O rotor de cauda foi seriamente danificado e o helicóptero começou a capotar. O piloto, agindo rapidamente, direcionou o helicóptero para o solo com o nariz primeiro, evitando um colapso total, e os SEALs e a tripulação conseguiram escapar ilesos após uma aterrissagem difícil. Agora, a única pergunta era: isso havia comprometido a missão secreta? A resposta parecia ser não, já que não havia sinais de agressão vindos do complexo. Os SEALs conseguiram sobreviver a uma aterrissagem forçada sem serem detectados. O helicóptero estava seguro contra as paredes do complexo, e o outro helicóptero havia pousado com segurança fora do complexo. O restante da equipe estava escalando as paredes, e toda a equipe foi reunida. O próximo passo era invadir o complexo.
E é aí que entrou a equipe de explosivos dos SEALs. Eles precisavam entrar rapidamente e surpreender as pessoas dentro do complexo com choque e pavor. Lá fora, a preparação era fundamental, mas uma vez dentro, cada segundo contaria. 10 anos de busca culminaram nisso. 13h33. Para passar pela segurança, os SEALs usaram explosivos portáteis para explodir as portas da casa de hóspedes do complexo, uma a uma. Eles invadiram o complexo e começaram a subir as escadas. O primeiro cômodo que encontraram no primeiro andar continha 2 homens adultos, mas nenhum deles era Osama Bin Laden. Eles foram detidos, mas não eram o alvo. Mais perturbador, cada andar parecia conter pequenos grupos de crianças. Isso não era apenas um complexo terrorista. Era uma casa onde os terroristas mantinham suas famílias, independentemente de todo o perigo a que as estavam expondo. E a cada andar que os SEALs subiam, o perigo aumentava. 13h35, o que aconteceu em seguida? Relatos podem variar. Ao chegarem ao segundo andar, encontraram mais resistência. Foi aqui que o mensageiro de Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti, foi encontrado. E o SEAL Mark Owen escreveria controversamente um livro sobre o tiroteio. Ele alegou que al-Kuwaiti estava armado e disparou contra os SEALs. Enquanto um SEAL ficou levemente ferido, eles revidaram e mataram o mensageiro. No entanto, fontes de inteligência disseram posteriormente que os SEALs conseguiram surpreender o homem após cortar a energia do complexo e o eliminaram sem que ele resistisse. O que era claro é que eles ainda não haviam encontrado o próprio Bin Laden. 13h37. Era hora de subir mais uma vez. E a resistência ficou mais feroz à medida que os SEALs avançavam pela casa. Eles haviam encontrado o mensageiro, assim como seu irmão e esposa, e todos os inimigos foram mortos ou capturados. Ao subirem a escada, encontraram outro inimigo, e este trouxe um lampejo de esperança. Após o soldado da Al-Qaeda ser morto, os SEALs o identificaram como um filho de Osama Bin Laden, um dos muitos descendentes do líder terrorista que seguiu seus passos. E se ele estava ali, as chances eram boas de que seu pai não estivesse longe. 13h39. Restava apenas um andar a ser invadido, o terceiro, e os SEALs estavam se preparando para mais uma decepção. Era claramente um complexo de alto nível da Al-Qaeda, mas Bin Laden era notório por estar sempre um passo à frente de seus perseguidores, e ele poderia estar longe agora. Mas quando eles invadiram o terceiro andar, ficou claro que desta vez era diferente. No cômodo principal do terceiro andar estava Osama Bin Laden, aparentemente desarmado e vestindo a túnica folgada que ele costumava usar em muitos de seus vídeos de propaganda. Os SEALs tiveram o primeiro vislumbre dele quando ele espiou para fora do quarto. E eles não perderam a oportunidade. Imediatamente abriram fogo, ferindo-o. No entanto, ele conseguiu recuar de volta para o quarto, e os SEALs o perseguiram. O cômodo revelou conter muitas das parentes femininas de Bin Laden, incluindo várias de suas esposas. Uma delas se aproximou dos SEALs, como se estivesse avançando, e os SEALs rapidamente atiraram nela para feri-la, agarrando-a e avançando mais em direção ao líder terrorista. Osama Bin Laden não tinha mais para onde correr, e os soldados mais habilidosos da América estavam logo do lado de fora de sua porta. O que aconteceu em seguida? Os relatos variam. Matt Bissonette, um dos SEALs no local, afirma que Bin Laden havia sido mortalmente ferido pelos tiros iniciais enquanto eles se aproximavam. Suas esposas estavam tentando protegê-lo, e os SEALs foram forçados a agir, pois qualquer uma delas poderia ter um dispositivo explosivo. Mas quando passaram por elas, encontraram Bin Laden no chão, mortalmente ferido. Enquanto ele se movia,
Eles dispararam vários tiros e neutralizaram o líder terrorista de vez. Mas outro SEAL tinha uma história bem diferente. Robert J. O'Neill se tornaria um dos primeiros SEALs a se identificar como um dos homens na missão, e tinha uma lembrança muito mais dramática dos eventos. Em sua versão, Osama Bin Laden poderia ter sido ferido, mas estava longe de estar neutralizado. Na verdade, ele estava forte o suficiente para agarrar uma das mulheres no quarto e se esconder atrás dela, usando-a como escudo humano. Enquanto Bin Laden empurrava a mulher indefesa em direção aos SEALs, O'Neill rapidamente disparou 2 tiros diretamente na testa de Bin Laden e o matou. Qual relato era preciso? O relatório pós-ação da Marinha favorece a versão de Bissonnette. E assim, um dos inimigos mais notórios dos Estados Unidos não existia mais. A equipe SEAL comunicou de volta, por Deus e pelo país, Jerônimo, 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 confirmando oficialmente que o inimigo havia sido morto em ação. Toda a operação havia durado menos de 15 minutos, desde o pouso até a eliminação de Osama Bin Laden, uma das operações mais eficientes da história militar dos EPOSIL. E havia sido concluída sem uma única morte ou ferimento grave para toda a equipe SEAL. Assistindo da sala de situação, o presidente Obama pronunciou as palavras que toda a equipe da Casa Branca esperava ouvir. Nós o pegamos, mas a missão ainda não havia terminado. 3:55. Os membros da equipe SEAL rapidamente entraram em ação assegurando o corpo de Bin Laden e movendo-o para o andar de baixo. Eles sairiam em breve, mas ainda havia algum trabalho de limpeza a ser feito. O complexo poderia ser uma fonte de inteligência vital, e eles vasculharam minuciosamente o quarto e a área circundante. Eles encontraram 2 armas no cômodo, um fuzil de assalto e uma pistola, mas a equipe eficiente conseguiu neutralizar Bin Laden antes que ele pudesse alcançá-las. As armas não estavam carregadas, indicando que o líder da Al-Qaeda não esperava um tiroteio. Mas o que fazer com os outros moradores? Quase todos que haviam enfrentado as tropas americanas com armas tinham sido mortos, mas o complexo estava cheio de civis. Os Essentiuá não tinham interesse em levar todas as mulheres e crianças encontradas lá sob custódia, então as restringiram de forma não violenta e as deixaram fora do complexo para serem encontradas pelas forças paquistanesas. A maioria não ofereceu resistência, exceto a esposa ferida de Bin Laden, Amal Ahmed Abdul Fattah. Ela repreendeu os SEALs em árabe durante toda a missão de limpeza, e parecia que a mulher iemenita era uma verdadeira crente na missão de seu falecido marido. Ela, assim como a maioria das pessoas encontradas lá, seria eventualmente deportada do Paquistão de volta para seus países de origem no Oriente Médio. E agora, era hora de fazer uma fuga limpa. Às 4:05, o corpo de Bin Laden e todas as peças importantes de inteligência ou evidências foram assegurados. Levando o que precisavam, o primeiro helicóptero foi carregado e preparado para a decolagem. Assim como no pouso, essa foi uma decolagem baixa para evitar detecção. Para aqueles de volta aos Estados Unidos, os SEALs eram heróis, mas essa era uma missão não autorizada, e era improvável que as forças paquistanesas ficassem gratas se fossem pegas lá. Mas assim como da primeira vez, a SEAL Team 6 conseguiu uma fuga perfeita e saiu do complexo. Mas havia mais um assunto a ser tratado. Às 4:08, o helicóptero Black Hawk danificado que caiu no complexo não sairia pelo ar, e as forças paquistanesas chegariam em breve. O helicóptero continha informações vitais sobre as capacidades militares do Zebulon, porque não era apenas um helicóptero padrão. Ele tinha sido equipado com recursos furtivos. Então, antes de partirem, as tropas usaram os mesmos explosivos portáteis que usaram para invadir o complexo e deram ao helicóptero caído uma despedida explosiva. Isso levou apenas alguns minutos, e logo um dos helicópteros de apoio trazido para a missão chegou,
pegou os SEALs restantes e os levou para se juntar ao primeiro helicóptero. A missão estava concluída, e agora era a hora de uma longa viagem. Às 5h53, a viagem de volta durou mais de 1h30. Mais de 3 vezes o tempo da missão que matou Osama Bin Laden. Mas agora que estava tudo terminado, eles precisavam voltar para um território seguro, de volta ao Afeganistão ocupado pelos Iwaswa, onde os americanos estavam lutando desde os dias após os ataques terroristas de 11 de setembro. Embora fosse improvável que os paquistaneses disparassem contra um helicóptero dos TKO se fosse detectado, uma fuga furtiva seria muito mais suave, então as tropas americanas usaram alguns esforços de desinformação. Enquanto as várias explosões levaram a multidões antes da decolagem, um oficial militar americano que falava urdu afirmou que era uma operação paquistanesa sendo realizada no complexo e que mantivessem distância. Funcionou, e os americanos pousaram com segurança na base aérea de Bagram, carregando o corpo de Osama Bin Laden. Agora era hora de lidar com as consequências. Às 7h01, de volta à Casa Branca, a celebração foi temperada por uma pergunta: era realmente ele? Bin Laden era famoso por usar sósias, e houve várias vezes em que se pensou que ele havia sido morto apenas para descobrir que era uma farsa. Então, todos esperavam ansiosamente pelos resultados dos exames preliminares do cadáver. E mais de 1 hora depois que os SEALs chegaram ao Afeganistão, um novo relatório indicava que o notório fugitivo estava realmente morto. Desta vez, os Estados Unidos haviam capturado seu alvo, e o público americano estava prestes a descobrir. Foi na noite de 1º de maio que começaram a circular boatos de que o presidente faria um discurso na TV naquela noite. Normalmente, quando Barack Obama fazia um discurso planejado, era no início da noite, durante o horário nobre, muitas vezes para a irritação de todos que estavam tentando assistir a seus programas de TV favoritos. Mas esse discurso não planejado com pouco aviso foi diferente, e os observadores políticos continuaram esperando até que o presidente subisse ao pódio pouco antes da meia-noite. E assim que ele abriu a boca, as pessoas sabiam que era algo grande. Às 11h35, esta noite, posso informar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, e um terrorista responsável pelo assassinato de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes. Enquanto o presidente prestava homenagem aos muitos que morreram nos ataques terroristas de Bin Laden, uma celebração espontânea irrompeu em todo o país. Faltava pouco para 10 anos desde os ataques terroristas de 11 de setembro, e muitos americanos viviam com medo do próximo ataque. Quando a notícia se espalhou, grandes grupos de fãs que assistiam a eventos esportivos gritaram de alegria. Os democratas exultaram na maior vitória de política externa da presidência de Obama. E os republicanos celebraram o fim de um inimigo enquanto se perguntavam se deveriam até mesmo concorrer contra ele no próximo ano. E restava apenas uma coisa a fazer: às 12h59, pouco mais de 1 hora após o discurso do presidente Obama, as tropas tinham um grande assunto a resolver: o que fazer com o corpo de Osama Bin Laden? O líder terrorista havia sido totalmente testado e examinado, e eles estavam certos de que ele era o alvo. Ele foi verificado em busca de qualquer informação vital, e o corpo não tinha mais segredos para revelar. A única coisa que restava era dispor do corpo, mas havia um problema com isso. Ninguém o queria. Bin Laden era procurado em quase todos os países do planeta, e até mesmo os países onde ele havia buscado refúgio, Paquistão e Afeganistão, o consideravam um fora da lei. Nenhum país queria dar a ele uma sepultura, pois seria um alvo maciço para atividades radicais. Ninguém quer ter uma peregrinação da Al-Qaeda em seu país todos os anos. Então, por que não simplesmente cremar seu corpo e acabar com isso? A cremação
é contra a tradição islâmica, e por mais odiado que o líder terrorista fosse, o governo ainda queria respeitar sua fé. Não havia necessidade de irritar ainda mais seus seguidores, dado que seu líder havia acabado de ser eliminado. Felizmente, havia uma alternativa. O corpo de Bin Laden foi carregado no porta-aviões Carl Vinson, e o governo do Silúinaewa ligou para o governo da Arábia Saudita para obter aprovação para dispor do corpo. Afinal, ele era cidadão saudita, e os sauditas eram aliados importantes do governo dos Yousques na época. E a resposta saudita foi: não nos importa o que vocês façam com ele, apenas não façam dele nosso problema. O plano de enterrar Osama Bin Laden no mar foi aprovado, e o corpo foi tratado com ritos religiosos muçulmanos. Houve até uma breve leitura de declarações religiosas em árabe, momento em que o corpo foi envolto em um sudário branco, colocado em um saco carregado com centenas de quilos de correntes de ferro e colocado em uma tábua de madeira. Quando a tábua foi inclinada para frente, o corpo de Bin Laden escorregou para o mar, garantindo que o líder terrorista nunca teria uma sepultura que pudesse ser visitada por leais ou alvo de inimigos. E agora que toda a operação havia terminado, restava apenas o trabalho de limpeza. Era aproximadamente 3 da manhã, horário local no Paquistão, quando o chefe do exército recebeu um telefonema informando o país sobre a operação que ocorreu em suas fronteiras. O presidente do Estado-Maior Conjunto informou-o sobre os detalhes e provavelmente acalmou algumas palavras raivosas. Houve alguma breve disputa sobre se as forças paquistanesas estiveram envolvidas? O governo negou isso, e relatórios indicam que os aviões paquistaneses que foram enviados ao local só chegaram depois que todas as forças dos MTO haviam partido. No entanto, não é aqui que o rescaldo termina. A operação que matou Osama Bin Laden se desenrolou em menos de 1 hora, mas o seguimento duraria anos. As controvérsias centraram-se na legalidade do ataque em solo estrangeiro, embora as leis aprovadas após o 11 de setembro dessem aos Yousques ampla liberdade para eliminar ameaças no exterior. O Paquistão não ficou satisfeito com os Yousques operando em seu território, e os Yousques queriam saber mais sobre a rede de apoio de Bin Laden no Paquistão. Nenhum dos dois obteve muitas respostas. Teorias da conspiração persistiram sobre Bin Laden estar vivo, embora o governo do Zaire tenha divulgado algumas fotos do cadáver do líder terrorista, que praticamente acabaram com essas teorias. E houve mais um ato inevitável. Uma vez que a operação foi parcialmente desclassificada, vários membros da equipe começaram a publicar memórias. Algumas variaram nos detalhes, e a maioria fez a pessoa que escrevia o livro parecer o herói. Portanto, naturalmente, não demorou muito para Hollywood bater a porta. Apenas 1 ano e meio após a morte de Osama Bin Laden, o filme A Hora Mais Escura foi lançado, e seu herói escolhido foi um analista de inteligência fictício, interpretado por Jessica Chastain. Por que não seria um momento crucial na história americana sem Hollywood dando seu próprio toque? Quer saber mais sobre essa famosa caçada?